Olá, você de casa, amigo telespectador. Como sempre, neste mesmo horário, apresentamos o programa Mais Saúde, é claro, programa que é feito com a sua participação, também através do nosso telefone 3821 4488, sempre com temas médicos importantes para discutirmos aqui para você, é claro, com muita ética e bom senso também. Nós estamos recebendo hoje o Dr. Maurício Costa e Peixoto, que é médico do Hospital Atual. Doutor Maurício, que é otorrinolaringologista. Até dá para travar a língua desse jeito, né, doutor? Tudo bem com o senhor? Um treinamento para falar o nome da especialidade. Mas tudo bem com o senhor? Graças a Deus, tudo bem. Estamos felizes de estar aqui mais uma vez e esperamos ter alguma utilidade. Agora, o otorrinolaringologista tem um trabalho muito especial que é em relação à questão do ouvido, do nariz e da garganta, é isso? É o trabalho do otorrino. São áreas que, quando são lembradas, né, quando elas estão doentes, elas tiram o sossego da gente, né? Atrapalham muito o dia a dia e que realmente quem tem problema nessas áreas tem uma vida com desassossego. Bom, principalmente, sobretudo nessa época de inverno, né, doutor? Porque as chamadas ites pegam com força, né? Com a queda da umidade, com o frio, né, as doenças respiratórias elas aumentam muito a intensidade. E agora o dia a dia da gente lá no consultório é sinusite, rinite, otite e por aí vai. E não tem jeito, né? A pessoa, quando sente algum problema, correto mesmo, não é se automedicar, é ir ao médico para que se possa fazer um diagnóstico correto e tomar a medicação correta, né? O tratamento adequado, ele encurta muito o sofrimento da pessoa, né? E aí, a maior parte das vezes, ele vai, compra o remédio errado, gasta dinheiro, perde tempo, sofre. Chega lá, a gente com um tratamento, 2, 3 dias, a pessoa está melhor. A rotina costuma ser essa. Interessante também, porque de repente a pessoa está gastando ali um dinheiro a mais que ele poderia, claro, cuidar melhor da sua saúde. Né? A gente perde muita qualidade de vida, né? Então, perde tempo, perde sono, alimentação, o serviço fica prejudicado, tudo isso reflete na qualidade de vida. E que qualidade de vida hoje é tudo. Bom, e por falar em qualidade de vida, um dos nossos temas aqui hoje é em relação à questão da surdez. Existe hoje no Brasil uma cirurgia que chama-se implante coclear, que é feito geralmente em crianças até no máximo 5 anos de idade. Ou seja, quando essa criança tem a surdez total, me corrija, doutor, se eu estiver falando errado, ela pode passar por essa cirurgia, esse implante coclear e voltar a ouvir e, consequentemente, voltar a falar. É isso? Isso, assim, o implante coclear é um aparelho auditivo, onde a gente coloca dentro de uma parte do ouvido, que chama cóclea, e esse aparelho ele vai estimular as células residuais da audição naquela pessoa onde ou a pessoa não escuta, nasceu surda, ou ela tem uma surdez grave o suficiente para o aparelho auditivo não ajudá-la. Tá? Então, assim, em crianças, elas normalmente escutam muito mal, o aparelho auditivo não consegue fazê-las perceber os sons do dia a dia. Tá? E em adultos e idosos, adolescentes, também a gente tem indicação nos casos onde o aparelho não ajuda mais. Tá? Mas no caso das crianças, elas não escutam e vão passar a escutar. Agora, o implante ele é indicado para crianças quando o aparelho comum que é colocado no ouvido não resolve mais? O implante ele é uma fase final de um processo onde assim, a criança ela vai fazer o teste da orelhinha quando nasce, que o teste vai detectar a possibilidade da criança ter surdez ou não. Ela vai fazer um segmento durante algum tempo, onde você vai fazer uma seleção. Aquelas crianças que têm uma surdez severa ou profunda, você vai indicar o implante coclear em alguma dessas crianças, principalmente aquelas onde o aparelho não traz resposta, onde a criança não está desenvolvendo a fala. Né? Naquelas crianças onde o aparelho auditivo traz um ganho, que a criança consegue desenvolver fala, consegue ter uma vida normal, a preferência é a gente manter o aparelho auditivo, porque o aparelho auditivo ele traz uma qualidade do som do dia a dia melhor do que o implante. O implante é para aqueles casos onde
o aparelho não ajuda. Agora, você falou uma coisa que eu achei interessante, que é importantíssimo, principalmente vai a dica para as mães, é de fazer o teste da orelhinha. O teste da orelhinha ele é obrigatório, tá? Isso tem uma lei onde é obrigada a criança, ao nascer, ela tem que ser encaminhada para um centro de triagem para fazer o teste da orelhinha. O teste da orelhinha sendo positivo, praticamente a criança tem uma audição normal, ela é mandada para casa. Nos casos onde os testes iniciais são negativos, ela é submetida a mais exames para confirmar ou não a presença da surdez. Bom, e já lá de imediato, doutor, mesmo o bebê, o recém-nascido, já pode começar a fazer algum tipo de tratamento para reverter isso? Assim, nos casos onde a gente confirma a perda auditiva ela é confirmada depois dos 3 meses de idade. No caso, quando o teste da orelhinha é negativo, a criança é submetida a um exame que chama BERA. Quando o BERA ele confirma a perda auditiva, a criança começa um segmento com o otorrino e com outros profissionais. E as fonoaudiólogas vão estimular a criança, tem a idade onde você vai colocar o aparelho auditivo e a criança vai ser estimulada a desenvolver a fala, né? Isso dependendo do resultado dos testes. Agora, é interessante essa relação entre a audição e a fala. A criança só aprende a falar se ela ouvir? Tá? A criança ela percebe os sons e, naturalmente, ela começa a imitar esses sons que ela escuta no dia a dia. Aquele balbuciar do Isso, bebê, tá? já é tentando existe um balbuciar falar. que é natural da criança, toda criança tem esse balbuciar, mas a criança, à medida que ela vai desenvolvendo, ela vai variando esse balbuciar, que já é a percepção dos sons do dia a dia, né? E que depois vai ser transformado em fala. Tá? Então, a criança surda ela tem esse desenvolvimento totalmente alterado. E aí que é a importância de você fazer um diagnóstico precoce para fazer um tratamento eficiente. Pois é, acho que é isso que é extremamente importante, porque, doutor, a criança que já nasce com algum problema de surdez, no desenvolver dela, a idade vai caminhando, o balbucio dela é diferente? Não, assim, no início, o balbucio ele é igual a toda criança, né? Então, assim, tem alguns sons que a criança vai emitir, independente de escutar ou não. Só que a criança que escuta, ela vai tendo uma variação do balbuciar, que já é um prenúncio do desenvolvimento da fala. Tá? E isso a gente vai observando, a fonoaudióloga que faz um acompanhamento mais de perto, ela vai falar para a gente se isso está dentro do adequado ou não. Aí o trabalho tem que ser em conjunto entre os dois profissionais. É uma equipe multidisciplinar, onde a gente precisa muito da fonoaudióloga para ajudar a gente nisso. Inclusive, assim, nas crianças que são submetidas a implante, elas têm que fazer um tratamento com a fonoaudióloga, onde ela vai ser ensinada a utilizar aquela informação do implante para poder falar. Então, aquilo depois vai ser a audição que ela vai ter. Ela vai ser capaz de escutar praticamente tudo e ter uma vida normal. Aquele aparelhinho que coloca no ouvido da criança, já a partir de que idade? Não, assim, o aparelho auditivo a gente pode usar já a partir de 6 meses de idade, isso dependendo da criança. Dependendo do estágio também da surdez, né? Dependendo do estágio da surdez. Quanto mais cedo a gente estimula, melhor. Tá? Então, normalmente, assim, com 6 meses você já começa a estimulação auditiva para ver os resultados. Tá? Assim, a criança, até você resolver pelo implante, o que é feito no Brasil hoje assim, você espera pelo menos até 1 ano e meio de idade para definir se a criança vai para implante ou não. Você pode fazer antes? Pode, mas o que se pede é que você estimule o máximo possível para ver o que a criança consegue com a estimulação. Doutor, e o que consiste esse implante? Como é que ele é feito? De que maneira ele é feito? O implante é um aparelho eletrônico, né, que ele vai converter os sons através de tecnologia de informática, ele vai converter os sons em impulsos elétricos. O implante, na verdade, é um conjunto de eletrodos onde você vai introduzir na cóclea da criança, através de uma cirurgia, e lá ele vai estimular as células residuais da audição da criança.
tá? E aquilo, você estimula as células residuais, que vão estimular o nervo auditivo, vai levar informação para o cérebro, como se aquilo fosse um som. E a pessoa, para quem já escutou alguma vez na vida, ela vai começar a perceber aquilo como sons do dia a dia. Não é um som igual o que a gente que tem audição normal, mas ela consegue diferenciar e perceber falas, diferenciar palavras, fonemas, tá? Ela consegue ter uma vida praticamente normal. A criança, ela vai aprender isso. Então, ela precisa de um treinamento e que depois ela vai ter a vida dela normal. Ela vai poder frequentar a escola normalmente, ela vai ter uma vida de uma pessoa que tem audição normal. Aí, por isso é que precisa desse acompanhamento com o fonoaudiólogo, para que ela possa, na verdade, aprender a falar. Exatamente. Ela começa a ouvir e começa a aprender a falar. Ela precisa aprender a entender o que é aquele estímulo que está chegando ao cérebro dela significa. Tá? É claro que a gente já, pela nossa inteligência, a gente já consegue, né? Só que ela vai ter dificuldade em diferenciar alguns fonemas, a fonoaudióloga vai ensiná-la com pronúncia de algumas palavras para ela poder ter um desenvolvimento de fala pleno. E é grande, doutor, o número de crianças que já nascem com essa surdez aproximadamente no Brasil? O esperado é uma criança a cada 4.000 partos, ela vai ter algum grau de surdez. A surdez é uma das doenças mais comuns do ser humano, tá? Mas é mais ou menos 1 a cada 4.000 vai ter algum problema de audição. Não são todas essas crianças que vão ter indicação de implante coclear. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Maurício Costa e Peixoto, médico otorrinolaringologista do Hospital Atual, nosso bate-papo do programa Mais Saúde, hoje mais voltado para a questão da surdez e especialmente para o implante coclear. A gente espera também contar com a sua participação através do nosso telefone 3821-4488. Nós vamos então para um pequeno intervalo. Já já nós continuamos aqui o nosso bate-papo com o Dr. Maurício. É um instantezinho só. Ok, estamos de volta com você, programa Mais Saúde, como sempre, neste mesmo horário. Nosso bate-papo hoje com o Dr. Maurício Costa e Peixoto, médico otorrinolaringologista do Hospital Atual. A gente fala hoje aqui sobre a questão da surdez, principalmente em crianças, e o implante coclear. A gente falava aqui a respeito agora há pouco deste assunto, também contando com a sua participação. Você pode ligar para cá fazendo a sua pergunta através do nosso telefone 3821-4488 ou então através do nosso WhatsApp. Doutor, bom, a gente falava muito a respeito da criança, mas e o adulto? Já depois de uma certa idade, ele também pode fazer esse implante coclear? O adulto ele pode fazer um implante coclear desde que o aparelho auditivo não funcione mais para ele, né? O ganho seja mínimo, e ele tem que ter um desenvolvimento da fala, a gente chama de pós-lingual. Então, assim, o adulto surdo-mudo, o implante coclear não traz nenhum benefício para ele, no sentido dele entender os sons e, principalmente, de desenvolver fala. Tá? Isso tem que ser feito na infância. Bom, eu quero aproveitar aqui a oportunidade de agradecer as pessoas que estão ligando para cá, passando o WhatsApp também. A Yolanda, do bairro Jardim Esperança, vamos sair um pouquinho aqui da questão, mas também relacionada à questão da surdez, doutor. Ela está dizendo o seguinte: gostaria de saber se todas as pessoas que têm um zumbido no ouvido é perda de audição e se isso tem cura. Pode ser labirintite também ou não? Yolanda, o zumbido e a perda auditiva, elas estão bem próximas. Tá? Aproximadamente 80% a 90% dos pacientes com zumbido têm o zumbido por causa de uma perda auditiva. Foi o início. Nem sempre a manutenção do zumbido é pela perda auditiva. Aí tem fatores vários que a gente tenta identificar durante a consulta e com exames auxiliares para fazer o tratamento. Tá? O zumbido ele tem tratamento. A cura do zumbido, do ponto de vista médico, é a melhora do zumbido. Tá? Nem sempre você consegue acabar com o zumbido, mas você consegue diminuir o zumbido a ponto de não incomodar a pessoa. Mas ele pode levar à surdez? A maior parte das vezes é a surdez que leva ao zumbido. É a ausência da percepção auditiva
faz o cérebro criar um zumbido para substituir. Agora, voltando na questão do implante, a pessoa já tá adulta. Nesse caso, pode ser feito também o implante coclear? O adulto pode, desde que cumpra aquelas coisas que eu te falei. Ele tem que já ter a fala desenvolvida e tem que ter uma surdez onde o aparelho não ajude ele mais, independente da idade. Então, pode ser idoso? Pode, desde que ele tenha condição de saúde para poder fazer a cirurgia. Pode ser adolescente, pode ser adulto. Tá? Se ele tem uma surdez onde o aparelho não está trazendo mais benefício, ele tem uma indicação de implante coclear. Com observação importante, assim, se ele usa o aparelho, mesmo tendo pouquíssimo benefício, o resultado é muito melhor do que aquele que não usa aparelho de jeito nenhum. Tá? Assim, o fato de você estar levando um estímulo mesmo que mínimo para o cérebro melhora o resultado final quando você faz um implante coclear. Bom, você falou da idade mínima, 1 ano e meio para a criança fazer, mas tem uma idade máxima também para se fazer? Não, a idade máxima é o que vai determinar a saúde da pessoa. Então, se a pessoa tem 80 anos, mas tem a saúde boa, e a gente tem vários pacientes nessa situação, onde não tem nenhum problema grave de saúde, tem a surdez, que o aparelho não está trazendo mais nenhum benefício, se ele tiver disposição, ele pode ser submetido a um implante coclear. Mas no caso da criança, quanto antes melhor. O da criança quanto mais cedo detectado, melhor o resultado do tratamento, independente de ser implante ou de ser aparelho auditivo. Bom, a gente estava conversando aqui antes, eu até estava dizendo para o senhor, eu tive a oportunidade de conversar com uma mãe que teve uma filha que fez esse implante. Da maravilha que é para a criança que não escuta, quando coloca o aparelho, faz esse implante coclear, ouvir os primeiros sons. Fica maravilhado, né? Essa reação, a maior parte das vezes a criança fica alegre, fica feliz. Agora, a gente tem reações, a gente vê alguns vídeos dos cursos que nós fizemos, que a criança fica assustada com aquilo. Que começa a ouvir pela primeira vez. Né? Só que é porque é fora da rotina dela e depois ela vai percebendo os benefícios. A gente vê isso muito com adulto, assim, um adulto que escutava e que não está escutando mais, quando você coloca um implante, aí é comum ver choro, risos, assim, aqueles risos de que a pessoa está sem noção do que está acontecendo. A gente fica feliz com essa reação. Eu já vi um vídeo também de uma criança com óculos, né, que não enxergava, colocou o óculos dela também, é mais ou menos a mesma reação, né? Porque assim, a gente traz a criança para o nosso mundo, né? Então, assim, ela vai poder ter uma vida. A gente tem que colocar, entre aspas, o normal, porque o normal ele tem uma ampla gama de variedades, né? Mas o que é? A criança ela vai se adequar à nossa sociedade, em vez de ser o contrário. A criança que tem a surdez, ela vai aprender Libras e ela vai viver num grupo reduzido de pessoas que sabem aquela linguagem, né? A criança que passa a escutar com o auxílio do implante, ela vai entrar no dia a dia, ela vai ter uma vida normal, como se ela nunca tivesse tido nenhum problema auditivo. Aí sim, com a ajuda do fonoaudiólogo, vai aprender a falar, né? O implante é o início, né? Não é o fim. Tá? E depois tem o tratamento e, com o decorrer do tratamento, ela vai voltar à vida normal. Doutor, o implante é feito apenas uma vez? Ele precisa ser feito sempre? Assim, o implante, o aparelho, ele tem uma vida longa. Então, assim, tem implantes com 10, 15 anos de duração. Tá? Inclusive, assim, o que muda muito é que ele tem uma unidade interna, que essa é colocada debaixo da pele, e tem a unidade externa, que é o que capta os sons e que passa essa informação para a unidade interna. Então, se melhora muito a unidade externa e você pode trocar no decorrer da vida, né? E você pode trocar um implante. Se a unidade interna queima, ela pode ser trocada. Se a unidade interna sai da posição, a gente vê isso mais em criança, que com o crescimento do crânio, ela pode migrar e parar de funcionar, você pode colocar outro implante. Tá? Hoje também estão sendo desenvolvidos implantes que causam um mínimo de traumatismo na cóclea, já pensando nisso, assim, de um futuro, você poder colocar um implante menos traumático ou mais adequado a uma audição próxima do que seria normal.
Tá? Isso tudo já está sendo pensado, por enquanto, ficção científica, né? Mas, existe a possibilidade, inclusive, de implantes onde você faz uma cirurgia mínima, sem precisar introduzir nada dentro da cóclea. Isso é uma possibilidade teórica, mas pode acontecer no futuro. Bom, para dormir, tem que tirar? É um aparelho externo, logicamente, né? Aí o que a gente pede é quando ele for dormir, ele tira a unidade externa. Tá? O implante, como é um aparelho eletrônico, a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, com a atividade esportiva, a gente tem que tomar cuidado com a água. Tá? Tem alguns implantes que são à prova d'água, mas é uma prova d'água também que tem um limite. Né? Então, ele não pode jogar bola com o implante. O ideal é, quando ele for andar a cavalo, ele tomar um cuidado muito grande com o implante, porque se cai, ele quebra. É um equipamento eletrônico. Né? Então, assim, é como se fosse o telefone celular, é uma comparação, mas você não vai tomar banho com seu celular debaixo do chuveiro. Aí a criança, né? desde pequena, já tem que aprender a lidar com isso. Assim, a criança, ela aprende rapidinho. Né? A grande dificuldade são as pessoas que estão ao redor da criança de entender isso. Com o passar do tempo, ela pode tirar esse implante ou não? Não, assim, com o passar do tempo, ela pode trocar o implante. Ela, com a tecnologia que nós temos hoje, ela vai usar esse implante o resto da vida. É o que vai possibilitá-la a escutar, é o implante. Tá? Nós não temos nada além disso para esses casos das crianças que colocaram o implante. Bom, atualmente, esse implante coclear é feito só no Bauru, em São Paulo, né? Você estava dizendo. Não, o implante hoje ele é feito em várias cidades do Brasil. O nosso plano é esse ano, se der tudo certo, nós lá na Atual, nós conseguimos formar uma equipe de fono, nós temos uma psicóloga que ajuda a gente também na orientação da família. E já passar a fazer esse tipo de implante aqui em Patos? Não, ainda não. Tá? Nós já estamos na fase de seleção de pacientes. E pelos nossos planos, esse ano a gente já começa a fazer. Mas já é uma boa notícia, né, doutor? É porque assim, a gente tem que ter esse critério de seleção. Né? O implante, ele é um tratamento caro, tá? O equipamento é muito caro, a cirurgia é muito cara, e então a gente tem que fazer uma seleção bem feita. O pós-implante ele exige cuidados, né? Então a gente tem que orientar a família, tem que depois ter um segmento. Então não adianta só fazer cirurgia. A gente tem que ter fazer todo um acompanhamento. O mais importante é o depois da cirurgia. Mas o mais importante é dizer que as pessoas não vão poder sair daqui de Patos para fazer. Que aí a gente vai poder resolver isso aqui. Porque atualmente as pessoas têm que ir ou para Belo Horizonte. Aqui em Minas, assim, rotineiramente, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros, são cidades onde o implante já é feito de uma maneira rotineira. Porque o acompanhamento tem que ser constante, né? Já dificulta para a pessoa sair de onde ela está, ir para uma outra cidade ou outro estado. Tendo aqui, fica mais fácil para todo mundo. Você acredita que esse ano ainda, doutor? Eu acredito que sim. Tá? Assim, pelo nosso desejo, isso já teria ocorrido. Mas a gente tem vários trâmites burocráticos que a gente tem que cumprir para que tudo ocorra do jeito melhor possível, né? Mas assim, nós já estamos na fase final desses trâmites burocráticos. Para a gente finalizar, até que eu com as perguntas via WhatsApp, a Neide do Planalto, ela queria saber se o otorrino trata a misofonia, que é, segundo ela, a sensibilidade ao barulho. A gente trata, tá? A misofonia a gente normalmente conta com o apoio da fonoaudióloga para tratar isso. Então, a pessoa ela tem sensibilidade a barulhos e é uma das causas de zumbido, a misofonia é uma das causas comuns de zumbido e a gente trata essa sensibilidade. A maior parte das pessoas a gente pede para ser exposta aos sons, porque a misofonia, a pessoa tem desconforto assim, a gente está conversando e ela queixa que está desconfortável. Né? E isso não é o comum. Ela tem uma sensibilidade. Até o nome mais comum a misofonia é um tipo de, a gente chama de hiperacusia. Não é que a pessoa escuta muito. A pessoa ela tem desconforto com os sons do dia a dia. Tá? Então, isso tem tratamento. Bom, tem uma outra pergunta que eu acho até interessante aqui, doutor. Às vezes, a pessoa está dizendo que sente o coração batendo dentro do ouvido. O que pode ser isso? Olha, assim,
A gente tem dentro do ouvido algumas estruturas vasculares. Nós temos um vaso sanguíneo que leva sangue para o cérebro, a carótida interna, e ela pode estar percebendo a pulsação da carótida interna. Isso, na maioria das vezes, são problemas simples. Às vezes, a pessoa, a carótida tem uma camada óssea que isola a carótida dentro do ouvido, ela pode ter uma falha na cobertura óssea, ela está escutando a pulsação. Às vezes pode ser coisa de fundo emocional, que a pessoa está muito ansiosa e ela começa a perceber essa pulsação, e pode ser doença. Então, a gente pode ter alguns tumores vasculares que vão dar essa sensação de batimento cardíaco dentro do ouvido. Procura o especialista. A gente faz uma avaliação, né, para fazer uma diferenciação disso. Nesse caso, tem que ser investigado a Isso, causa. Né? Essas coisas graves são raras, mas tem que ser investigado. Ok. Bom, nós batemos aqui um papo hoje com o Dr. Maurício Costa e Peixoto. Eu quero, já de antemão, agradecer. Eu sei que, se a gente fosse continuar com o programa, teria muitas outras perguntas também relacionadas à questão não só da surdez, mas também na sua área da garganta, do nariz, mas já de antemão deixar aqui o espaço aberto para que a gente possa, em outras oportunidades também, falar desses temas. Obrigado mais uma vez, doutor Maurício. Eu que agradeço. Aqui torcendo para que esse implante coclear possa ser feito aqui em Patos o mais breve possível. Isso, nós agradecemos a paciência de todos e estamos ansiosos para voltar. Aqui é sempre muito proveitoso, a gente vem, bate o papo e o resto da semana os pacientes comentando do que viram e com perguntas. É impressionante a audiência que vocês têm, assim, é uma coisa de doido. Viu? E vocês estão de parabéns pelo programa. Essa questão médico-paciente passa por isso também, da questão da orientação. É basicamente isso. Assim, o paciente orientado, ele fica mais tranquilo. Né? Doença é uma coisa que tira muito sossego, a gente falando da qualidade de vida. Tem hora que a gente começa a imaginar um monte de coisas que não tem o menor sentido, e a gente bate um papo, explica a pessoa que não é aquilo, e o que você espera da evolução da doença dela, de como que o remédio vai fazer, a pessoa tranquiliza e muda totalmente. De acordo com aqueles exames, de acordo com, né, com o exame físico. E aí a gente orienta o que vai acontecer e isso traz uma tranquilidade boa. A pessoa já volta sorrindo. Você vê até pelo jeito que ela entra no consultório se ela está melhor ou não. É o que deixa mais emocionado, mais feliz do dever cumprido. Medicina também, é uma área recompensadora quanto a isso, sabe? A gente percebe até a mudança. Tem hora que eu comento com as mães lá. Então, assim, fala, eu devia ter tirado uma foto sua o dia que você entrou e uma foto hoje, para você ver o tanto que a feição muda. Né? Porque a gente não sabe se aquilo é normal, se aquilo é grave, se aquilo não é, e a gente começa a imaginar. Eu falo das minhocas. As minhocas atiçam dentro da cabeça e a gente só pensa bobeira. E o ser humano nasceu para ser feliz, né? Exatamente. A felicidade é uma coisa importante para a gente ter uma vida plena. Ok, doutor. Obrigado mais uma vez. Um abraço, até a próxima. Bom, e no próximo bloco nós vamos estar conversando com o doutor Ricardo Peão. Você continua, claro, participando conosco aqui do 3821-4488. Instantezinho, já estamos de volta. Bom, já estamos de volta, é claro, o programa Mais Saúde, como sempre, temas médicos importantes. Eu disse agora há pouco, no nosso bloco anterior, quando a gente conversava com o doutor Maurício, falando, é claro, a respeito de surdez e do implante, que o nosso convidado de agora seria o doutor Ricardo Peão. Doutor Ricardo, que é psiquiatra e psicoterapeuta. Está correto isso, doutor? Tudo bem com o senhor? É isso mesmo, tudo ótimo. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, Edvar. Bom, nós separamos aqui um assunto bastante interessante para conversar com o doutor Ricardo, que é relacionado à questão da depressão, né? A prevalência. Tem muito brasileiro sofrendo com esse distúrbio, e é um distúrbio que pode ser ajudado, a ser amenizado, no caso, com a ajuda de um profissional já experiente. O doutor Ricardo está aqui para a gente bater um papo e falar sobre esse assunto. Bom,
prevalência, doutor, está relacionado com a depressão? E o que é? É o seguinte, infelizmente, em torno de 10% da população brasileira mundial, em um determinado momento da vida, vai apresentar uma fase depressiva. Não é apenas dias de tristeza, momentos baixo astral, não. É a depressão, doença, afetando esse número imenso de pessoas. E, infelizmente, Edivar, é muito bom estar aqui hoje, mais uma vez, falando inclusive sobre depressão, porque metade destas pessoas não se percebem doentes e desestimuladas, desesperançadas, muitas vezes, não procuram ajuda médica. Isso faz um estrago danado. É o maior erro, porque a depressão ela não se percebe no início, doutor? Então, a depressão, muitas vezes, ela vai chegando sutilmente. A pessoa não percebe assim, olha, eu mudei, eu estou profundamente triste, eu estou em desesperança, não estou tendo mais interesse para as coisas que eu tinha outrora. A depressão vai chegando muito sutilmente. A pessoa entende o seguinte, a vida que está ruim mesmo, a vida não presta, essa pessoa vai ficando amarga. Põe a culpa na crise. Isso, com certeza. Nas amarguras dos amores, do casamento, com certeza. Da família. Com certeza essa às vezes crise... não é bem assim, não é bem assim às vezes. Né? Com certeza essa crise contribui, sim, inclusive para agravar a depressão de muita gente, Edivar. É mesmo, doutor? Bom, e eu só estava dizendo assim, é uma doença que pode surgir em qualquer pessoa, em qualquer idade. Sim, qualquer idade. Crianças, adolescentes, adultos e idosos. Inclusive, ele é mais comum ainda na adolescência, pois ela atinge cerca de 15% da população adolescente, porque essa fase de transição da vida realmente é um pouco delicada para muita gente. É aquela fase onde você tem que tomar decisões, às vezes, em relação à questão da profissão, a questão de que vestibular fazer para determinado curso. Exatamente. Tudo isso aí vai pesando. As questões amorosas vão aflorando. Hoje, a identificação sexual, às vezes, também, acaba incomodando muita gente. Pois é. Conflitos de gerações, né? Mas aí, de no forma caso, mais acirrada. O profissional, no caso, o psicoterapeuta, ele pode entrar, nesse caso, ajudando a pessoa? Sim, então. Um dos pontos fundamentais para a gente abordar depressão é a gente alertar muito sobre os sintomas. Eu sempre tenho em mente em torno de 12 sintomas que eu sempre pergunto quando surge a suspeita de uma depressão. Nós já falamos alguns deles. Tristeza, né, é muito importante, a pessoa está triste, ou às vezes eu pergunto, você está triste? Não. Mas eu converso com um ente querido, a esposa, um irmão, o pai, enfim, alguém muito chegado, a pessoa, não, ele mudou demais, doutor. E a pessoa nem percebe, sim, tristeza e desinteresse pelas atividades da vida. São dois sintomas muito importantes que a gente tem que estar muito atento. Um dos dois tem que estar presente para a gente fazer o diagnóstico de uma depressão clássica. Também é muito comum as pessoas ficarem irritadas. Por pequenos problemas, essa pessoa perde o controle, chora, briga. Sem ser aquela irritação da TPM da mulher? Sim, e, curiosamente, as mulheres que têm TPM nessa fase saem de perto. Elas ficam terrivelmente descontroladas. Quer dizer que não é só a questão da tensão pré-menstrual. Pode estar ocorrendo ali a questão da depressão também, que acumula tudo e fica pior ainda a situação. Então, a mulher acaba sofrendo mais, porque se cerca de 1/3 das mulheres tem TPMs muito perturbadoras, e a maioria de quem tem depressão são mulheres, quando os dois diagnósticos se associam, realmente a mulher acaba sofrendo muito mais. E essa prevalência ou depressão, como a gente está falando, ela pode causar um sofrimento muito grande na pessoa, doutor? Sim, um sofrimento imenso. Mas, ainda falando sobre os sintomas, só para mim dar um fechamento, a autoestima fica muito abatida. A pessoa fica se sentindo muito pequena, se sentindo profundamente negativista e insegura nesse mundo. Memória, concentração, raciocínio são prejudicados. É muito comum a alteração do sono, ou para mais ou para menos. O adolescente, por exemplo, é muito comum ele querer dormir o dia inteiro. Dorme demais durante o dia e, à noite, perde o sono. E o adulto, geralmente, ou ele fica com excesso de sono, ou então ele fica com insônia. Dorme,
acorda no meio da noite ou acorda de madrugada e fica ruminando ali o seu sofrimento. Revirando na cama. Exatamente. Alterações do apetite também fazem parte do quadro. O mais comum, curiosamente, não é a pessoa emagrecer, é ela ganhar peso. Há um descontrole alimentar. O estado depressivo quase sempre vem acompanhado de ansiedade. E essa ansiedade, infelizmente, aumenta a necessidade alimentar. Atacar a geladeira no meio da noite faz parte. E aí a mulher acaba sofrendo muito mais também, porque a autoestima está baixa, ela vai ganhando peso, em sua maioria, e aí, naturalmente, essa autoestima vai ficando mais baixa ainda. Em algumas situações, os pacientes sentem vontade de morrer, ou até mesmo vêm pensamentos suicidas. E realmente a gente tem que tomar muito cuidado, porque o índice de suicídio, principalmente aqui na nossa região, é muito alto. Ele é um tanto acima da média. Mas é por isso que acho que é importante ficar atento a a esses sintomas que o senhor está dizendo aí e procurar ajuda médica. Né, exatamente, Edivar. Nosso alerta é exatamente nesse sentido. Por quê? Sobretudo porque boa parte desse pessoal não se percebe doente. Uhum. Bom, agora eu vou falar em relação à questão que eu perguntei agora há pouco, que é a questão do sofrimento. Isso, com o passar do tempo, se a pessoa não procurar uma ajuda, uma medicação que possa aliviar isso, a tendência é só piorando. Sim. É por isso que, muitas vezes, o paciente está muito triste, profundamente angustiado, não está vendo solução para os seus problemas. A desesperança faz com que ele realmente, muitas vezes, chegue a pensar em morrer. Então, esse sofrimento psíquico é muito grande. E, infelizmente, muitas pessoas não conseguem entender e acabam discriminando, maltratando esse doente que está sofrendo tanto. Porque não sabe o que está acontecendo, né? Por motivo daquela irritabilidade, o motivo para aquela tristeza, o motivo pela qual ela está ali, às vezes, no canto, sofrendo, e acaba piorando mais ainda a situação, né, doutor? Infelizmente. Principalmente porque alguns dos pacientes, eles têm algumas vulnerabilidades de personalidade. Então, muitas vezes, são pessoas mais frágeis, mais sensíveis, mais carentes, ou, às vezes, pessoas naturalmente muito preocupadas, que se sobrecarregam demais no seu dia a dia, não delegam tarefas. E ainda alguns têm a mania de organização e limpeza, principalmente mulheres. Tem que prestar atenção nos sinais. Né? Vai surgindo realmente uma cascata de fatores que acabam, todos eles, levando para esse quadro depressivo. Mas tem alguma causa aparente à depressão, doutor? A grande causa é a genética. Infelizmente, 10% da população mundial, ao nascer, já traz consigo uma carga genética que as deixam vulneráveis ao surgimento de depressão. E, na maioria das vezes, a depressão surge quando surge um determinado estresse na vida da pessoa. Como você falou há pouco, o estresse econômico desencadeia ou agrava. Estresse nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos familiares, ultimamente muito comuns, tá certo? E além dessa causa genética, outro fator externo também pode prejudicar e fazer com que essa pessoa tenha essa depressão? Sim, esses problemas, os problemas do nosso cotidiano. É comum, Edivar, após uma avaliação psicológica durante uma consulta, a gente detectar uma mesma pessoa vivenciando 3, 4, 5 problemas, conflitos difíceis de serem resolvidos. Porque o depressivo, ao surgir 1, 2 problemas, já faz com que ele adoeça. E ele fica mais fragilizado e incapaz de se posicionar e de resolver esses conflitos, ele vai adoecendo cada vez mais. Bom, você em casa deve estar se perguntando, tem tratamento? Bom, vai ser o nosso próximo tema que nós vamos estar abordando daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você também pode participar conosco através do nosso telefone 3821-4488 ou então através do nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente está de volta.
Ok, estamos de volta com você, programa Mais Saúde de hoje. Bom, e nosso tema bastante polêmico, importante, e é sempre bom a gente estar discutindo temas como esse, que é a questão da depressão. Por isso nós convidamos o Dr. Ricardo Peão, que é psiquiatra e psicoterapeuta, para abordar esse tema. E no bloco anterior a gente falava do que é essa doença que atinge, olha, é muita gente que tem depressão hoje, não só no Brasil, mas é a questão mundial mesmo. Mas é uma doença que precisa ser identificada e precisa ser tratada. E é sobre esse tratamento nós vamos continuar batendo nosso papo aqui com o Dr. Ricardo. É um tratamento que pode ser feito a curto, a médio ou a longo prazo, doutor? Geralmente, após 2 semanas de sofrimento intenso do paciente, nós medicamos. A maioria das vezes o paciente já chega já com um quadro claro, há mais de 2 semanas, depressivo, e sem dúvida alguma nós temos que medicá-lo. Boa parte desse pessoal, além dos medicamentos, nós precisamos encaminhá-los ou promover, realizar uma psicoterapia. Esses pacientes que eu citei há pouco são pessoas mais frágeis, pessoas mais dependentes, com mania de organização e limpeza, essas coisas. Enfim, eles têm alguns pontos fracos no jeito de ser, na personalidade, que a psicoterapia tem o poder de mudar. Eu já quero, desculpa já interrompendo, já emendar com a pergunta de um telespectador que tem a ver com isso que você está dizendo aí agora. Ela está dizendo que tinha 13 anos, tinha vontade de morrer. Hoje, aos 47, ainda continua com essa vontade. Às vezes fica normal e às vezes volta essa vontade. O que ela pode fazer? É isso que eu estou explicando. Precisa passar por um tratamento. Né? Precisa. É incrível. Os medicamentos mais modernos, eles têm poucos efeitos colaterais. E dentro de 2 semanas, assim que a gente atinge a dose terapêutica, a pessoa sai do quadro depressivo, de profundo sofrimento, de desânimo, desinteresse, de isolamento social, descontrole, para uma vida nova. A pessoa fica realmente mais alegre, o interesse para as coisas volta, o convívio familiar melhora, o convívio no trabalho, enfim, toda a vida da pessoa se transforma muito rapidamente. Doutor, e todo quadro depressivo é necessário o uso de medicamento? Praticamente todos. A depressão, quando ela chega forte, já tem mais de 2 semanas, é recomendado medicamento, o quadro depressivo que esteja perturbando demais o paciente. Boa pergunta. Nos quadros mais leves, muitas vezes, basta a psicoterapia. Quadros leves, médios, a psicoterapia resolve. O problema é que, geralmente, a psicoterapia ela demanda mais tempo. Nos casos graves e casos médios, eu já entro com medicamento. Uhum. Nesses casos graves, isso, paciente, e a psicoterapia também, na maioria das vezes, ela é recomendada. Tentando identificar o problema para poder atacar ali a causa? A psicoterapia ela tem o poder de ajudar o paciente a descobrir as causas, porque metade dos pacientes que chegam lá doentes não percebem claramente o que as adoece. Muitas vezes a pessoa está com um conflito qualquer, por exemplo, está com um problema com um relacionamento conjugal, mas não está claro aquilo para ela. Ou seja, nós temos dentro de nós o nosso inconsciente, o subconsciente, e muitas vezes esse subconsciente sabota de nós os nossos verdadeiros e profundos conflitos, para nos poupar de sofrimento. Então, é necessário, às vezes, uma nova conversa, 2, 3 conversas, para a gente poder identificar as causas de origem psíquicas daquela crise, para ajudar o paciente a sair dela mais rapidamente. Depressão e estresse andam de mãos juntas ou não? Sim. De mãos dadas ali? Depressão e estresse? Geralmente, maioria dos casos, a gente percebe, sim, um estresse qualquer desencadeando o quadro depressivo. É uma questão de tempo. Eu sempre procuro ligar os aspectos psicológicos à minha avaliação clínica. Não basta simplesmente fazer o diagnóstico, medicar e considerar que, mesmo surgindo um bom resultado rápido, esta pessoa terá, no futuro, um bom prognóstico. É importante a gente arrancar o mal pela raiz. É por isso que surge a questão da bipolaridade, né, doutor? Então, aí a bipolaridade já é uma outra doença. O bipolar, ele facilmente entra em depressão.
Mas ele facilmente, de repente, acontece um fato favorável, uma coisa boa na vida dele, ele pode, da depressão, em questão de minutos, horas, entrar em euforia. Ficar alegre demais, ou, às vezes, muito irritadiço, tá certo? A bipolaridade, talvez um dia a gente possa tentar adentrar um pouco mais. Bom, eu sempre ouvi falar que para a questão da depressão, sair, passear, conhecer pessoas novas, quem sabe, passear, fazer novas amizades, também ajuda, doutor? Olha, é muito comum o paciente chegar depressivo e falar, me arruma um atestado, eu preciso viajar para dar uma descansada. Mas, na verdade, a maioria das vezes isso é uma ilusão, ou seja, o paciente está deprimido por quê? Porque ele tem já uma determinação genética. Algumas vezes, comumente, há conflitos importantes provocando aquela crise depressiva. Então, não basta simplesmente viajar, sair mais. Dá um atestado aí. Porque o paciente ele perde a motivação para isso. Infelizmente, muitas vezes a família não entende. Nós podemos fazer o seguinte, olha, então combina com o seu marido, com sua esposa, ou com alguém da família, o seguinte, tá, você vai fazer um trato de ir naquela reunião, de ir naquela festinha, de ir naquele ambiente, mas ficou lá 10, 15 minutos. Se você realmente não curtiu, não gostou, volta para o seu canto, que é melhor. Forçar a barra realmente não convém. Doutor, tem algumas perguntas aqui via WhatsApp. A Lilian, do bairro Caramuru, ela está dizendo assim, tem medo constante de doença e não acredita no que os médicos dizem. Pode ser depressão? Geralmente fobia, né? Uma fobia. Isso está mais ligado com hipocondria. Ou seja, a pessoa apresenta alguns sintomas, ou às vezes um sintoma muito forte, ela procura vários médicos, o médico fala, olha, você não tem nada de natureza orgânica que explica isso. Isso é coisa da sua cabeça, isso é ansiedade, isso é estresse. Mas ela não consegue, a razão dela não consegue entender essa ideia e ela continua ligada, acreditando estar doente. Isso é mais hipocondria. E boa parte dos pacientes com esse comportamento hipocondríaco, eles acabam deprimindo, Edivar. Aí tem que tratar a depressão e a hipocondria. Procura um profissional. Exatamente. A Luana, do bairro Nova Floresta, obrigado, Luana, pela sua participação. Gostaria de saber se quando a gente imagina a própria morte é uma depressão ou pode estar começando a ficar depressivo. Então, a Luana deverá pensar o seguinte, bom, além disso, existem outros sintomas? Tristeza, irritabilidade, desinteresse para as coisas, aqueles sintomas depressivos. Aquilo que a gente comentou no início. Né? Então, é importante fazer essa avaliação. Alterações do sono, do apetite e tudo mais. Ou seja, a presença desse sintoma que ela citou, mais a presença de 3 outros sintomas, Edivar, já nos levariam a pensar em um quadro depressivo, sim. Deveria fazer uma avaliação adequada. Bom, nós falamos a respeito do tratamento da psicoterapia, aquele bate-papo ali do profissional, da questão medicamentosa, mas também tem outros tratamentos também, doutor? Como Sim. É o caso da estimulação elétrica, que pode ajudar? Então, existe já aqui em Patos de Minas, recentemente, o doutor Leonardo, nosso colega psiquiatra, ele iniciou um tratamento baseado em estimulação elétrica. Esse tratamento não é tipo eletrochoque antigo, não, tá certo? Hoje existe o tratamento eletrochoque moderno, com a pessoa anestesiada, e a pessoa recebe um grande choque, sim, no cérebro. Esse outro tratamento, não, ele é feito diariamente, todos os dias da semana, durante 4 semanas. Durante cerca de 20 minutos, coloca-se umas plaquinhas na cabeça, em posições adequadas, e faz-se uma estimulação elétrica. A pessoa não sente choque, no máximo sente um leve desconfortozinho tolerável. Mas isso, Edivar, é para a depressão refratária. O que é isso? A depressão normal, a gente trata, a maioria das vezes a pessoa melhora rápido e fica bem por um longo período. Infelizmente, se surgirem novos conflitos estressores, esta pessoa poderá ter recaída. Então, na prática, é o seguinte, primeira crise depressiva a gente trata com medicamento e ou psicoterapia, se for uma crise leve, só psicoterapia, durante ali uns 6 meses, 1 ano. Depois suspende-se o tratamento. Após uma terceira crise,
é recomendado que os pacientes usem medicamentos para sempre. É triste ter que falar isso. Vida toda? Sim, a combinação de 1 ou 2 ou 3 antidepressivos. Às vezes eu associo um antidepressivo que atua mais na serotonina e na noradrenalina, e um segundo que atua na dopamina, porque esses são os 3 neurotransmissores que nós buscamos aumentar no cérebro com o uso da medicação. Noradrenalina, serotonina e dopamina. Doutor, o pessoal fica com medo. Fala, se eu tiver que tomar remédio tarja preta o resto da vida? Mas é assim mesmo? Então, o tarja caso preta, o bem tarja grave. preta, a gente normalmente passa por um curto espaço de tempo, porque geralmente o antidepressivo sozinho realmente tem também propriedades ansiolíticas. Então, geralmente a gente usa apenas o antidepressivo. Se o paciente está com uma insônia grave, está com uma alteração importante de irritabilidade, descontrolado no dia a dia, é claro que vai bem passar para ele um faixa preta, para ele dar uma acalmada, uma relaxada, dormir melhor, ficar mais controlado e sociável, até o antidepressivo fazer efeito. Mas aí tudo precisa ser avaliado depois. Exatamente, isso mesmo. Agora, tornou-se um quadro refratário, ou seja, depois de alguns tratamentos bem feitos, com doses terapêuticas, por tempo certo, o quadro não reverte, aí nós temos que buscar outras alternativas terapêuticas. Por isso, é muito bem-vindo o tratamento que o doutor Leonardo trouxe aqui para Patos, que é esse baseado em estimulação elétrica. Ele está indicando na literatura científica reverter em torno de 60% a 70% desses quadros depressivos refratários. E aqui em Patos de Minas, somente aqui nós devemos ter entre 1.000 a 1.500 pacientes refratários, ou seja, mesmo com vários antidepressivos, os pacientes não conseguem ter uma boa melhora, Edivar. Bom, sem falar de inúmeras pessoas que às vezes nem procuram um Exatamente, especialista, né? Verdade, exatamente. O que se busca hoje, doutor, com todos esses tratamentos para a depressão, é melhorar a qualidade de vida do paciente. Isso, aliviar o sofrimento, né? Fazer com que essa pessoa tenha sua funcionalidade na família, na sociedade, melhorada. Enfim, tenha muito mais prazer, alegria e qualidade de vida, Edmar. Eu quero aproveitar aqui algumas pessoas, agradecer as pessoas que estão participando conosco, mandando aqui perguntas via WhatsApp. Ela é Ni, do bairro Caramuru. Quais são os sintomas que a depressão pode causar? Você já disse aqui no princípio, né, que é tristeza, ansiedade, desânimo, desinteresse pelas atividades, irritabilidade, alteração do sono, do apetite, alterações sexuais. Bom, a Débora do Esperança toma remédio para a depressão, só que com ele consegue dormir, porém toma vários outros remédios. Será que posso trocar de medicamento? Tem que ser avaliado, né, doutor? Então, é preciso avaliar sim. Às vezes, o medicamento, com o passar do tempo, ele deixa de funcionar muito bem, ou às vezes não é o medicamento, a dose é que já não está funcionando tão bem. É preciso sim avaliar. Aparecida do Esperança está fazendo o tratamento com a psicóloga há 2 anos e ainda não melhorou. O que pode fazer nesse caso? Então, se ela ainda apresenta alguns sintomas importantes de depressão, ela está sofrendo, está também tendo imposições, limitações por causa dessa depressão, é claro que precisa de medicamento. O medicamento, na maioria das vezes, funciona muito rápido. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, depois de certo tempo de tratamento psicológico, o paciente depressivo não reage, não apresenta melhora, o profissional é processado. Porque muitas vezes... Tem a ética médica, tem a responsabilidade médica, né, doutor? Então, um profissional deve estar atento a isso. Olha, já tem tanto tempo de tratamento, realmente o paciente não está respondendo, está sofrendo e está tendo algumas limitações na sua vida, no seu funcionamento, precisa sim usar um medicamento. Bom, eu quero já, de antemão, infelizmente, acabou o nosso tempo aqui, doutor, o NTV News já está chegando, agradecer aqui a sua presença, a sua participação. Tem outras perguntas aqui, eu sei que é um assunto que daria para a gente conversar também durante muito tempo aqui, mas o doutor Ricardo Peão hoje atende ali na rua Jaime Ramos, bem próximo ali ao Unipam, né, doutor? E pertinho do Unipam. É Atenas 444. Na esquina, Atenas, né? na esquina. Bem na esquina. Jaime Ramos com Atenas, Okay. isso. A entrada é pela Atenas. Está lá também à disposição para atender a população, a comunidade nesse sentido. Doutor Ricardo, que
psiquiatra e psicoterapeuta. Tá certo, doutor? Isso mesmo, Edivar. Mais uma vez eu agradeço aqui a sua presença, a sua participação. E espero, claro, outras oportunidades poder a gente bater novamente esse papo, esclarecer para a comunidade, esclarecer para a população problemas como esse, que é muito comum, né, no meio da nossa sociedade, que é a depressão, um problema que atinge muita gente e que, felizmente, tem tratamento, né, doutor? Então, quem sabe num futuro próximo, né, nós vamos dizer que apenas 5, 10% da população não está procurando tratamento, porque nós contribuímos com a nossa parte de orientar, de esclarecer, Edivar. Eu que agradeço muito, muito mesmo, mais uma vez, por estar aqui no estúdio da NTV. Ok, obrigado a você de casa, amigo telespectador. Lembrando que daqui a pouquinho tem o NTV News com as principais notícias de Patos de Minas e da nossa região. Tenham todos uma boa noite.